Olá, gente, boa noite. Bom mais uma vez estar com vocês aqui. Vocês estão nos acompanhando pelo Instagram e também pelo YouTube, né? Os que estão agora presentes e aqueles que virão depois para assistir mais tarde e de amanhã em diante. Mais uma vez aqui com vocês para dar prosseguimento, conforme o Marcos falou, né? Ao tema da semana passada, com uma abordagem um pouco mais detalhada que eu não fiz na outra semana. Mas é Isso. isso aí. Mas sabe por que, Robson, nós tomamos essa decisão? Eu falei que a gratidão, né, é o começo de tudo, é a memória do coração, como diz um amigo espiritual nosso. E quando a gratidão ela se transforma em ação, ela promove transformações, né? Então, a partir de toda aqueles episódios que nós narramos a semana passada, que todos nós vivemos com muita intensidade e se transformaram mesmo em circunstâncias novas para a nossa vida, né? Hoje a gente vai continuar e eu tenho certeza que vai ser impactante para as pessoas. E eu acho que esse impacto vai ser positivo, é claro, né? Pois é, e o impacto maior, talvez, seja da experiência que a gente tem vivido ao longo dos anos, né? Porque essa experiência não impactou somente a minha vida, mas a vida de toda a família, digamos, da Unispíritos, do Colegiado de Guardiões da Humanidade, e, por extensão, também os amigos, mesmo aqueles que não participam das instituições, mas que estiveram presentes, estão presentes, tanto no acolhimento quanto no incentivo para a caminhada. Então, de alguma maneira, todos nós fomos mesmo impactados. E a gente queria mesmo, na verdade, compartilhar com vocês essa experiência de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais detalhada, talvez, né? Talvez seja isso mesmo dizer, uma maneira mais detalhada mesmo. Então, eu Uhum. acredito que isso vai ser positivo para nós essa noite, que a gente pretende falar um pouco mais a respeito desse tema, que pelo menos para mim, né, e tenho certeza que para todos esses os quais eu me referi, né, foi muito, muito marcante, né? A gente fala impactante, mas na verdade foi bem marcante mesmo, porque impactou naquele momento e marcou um período na nossa vida que é difícil a gente esquecer, né? E é Isso. isso que a gente quer hoje com vocês, falar a respeito, principalmente disso que o Marcos fala, né? Que ele citou e agora eu citei também na live passada, é o pensamento de André Luiz, que a gratidão é a memória do coração. E a gente fala em gratidão, não é só agradecer por agradecer. A gente tem hábito, às vezes, de tudo a gente se refere assim, ai, obrigado, Deus, Deus me livrou disso, me livrou daquilo. E a questão da gratidão não tem a ver com livrar de alguma coisa. Tem a ver com a oportunidade que é dada, até com essa coisa que incomoda, fazer parte da nossa vida. Muitas vezes a gente quer eliminar um problema da vida das pessoas, e tem isso um exemplo, às vezes, quando algumas pessoas falam assim, eu posso orar para você? Eu falo assim, depende da oração. Tem uns que falam, não, eu não quero ninguém orando por mim, Esquece não. não. Porque o jeito das pessoas orarem, eu falo isso por experiência da minha família mesmo, é assim, ai, Deus, tira isso do Robson, ajuda para passar essa situação logo, ele ficar bom. Pô, e se não for a vontade dele isso? E se não fosse que a minha vontade? Porque, está passando por uma coisa que incomoda? Sim, mas isso também está sendo uma grande lição. Se me tirar esse incômodo, eu não aprendo a lição. Então, a gratidão nem sempre é porque você foi liberto de uma coisa, mesmo porque eu não fui liberto de nada, né? A minha maior gratidão é pela resposta que tanto eu quanto a equipe de trabalhadores, a família espiritual, a resposta que a gente deu diante de um problema. Nós conseguimos nos unir de tal maneira para enfrentar o problema
e sorver esta lição que esse suposto problema nos trouxe. Eu gosto muito de falar isso, principalmente nas consultas de terapia, Marcos, que é um pensamento do pai João de Aruanda até. Pai João disse para mim uma certa vez assim: você imagina, meu filho, que você tem um evento que ocorre na sua vida. Esse evento está aqui no horizonte da sua vida. A depender da forma como você olha, por exemplo, se você está abaixo um pouco desse problema, ele está ligeiramente acima da sua visão, você vai entender esse evento como um problema, porque ele está acima da sua visão. Mas se você modificar a sua postura, ele vai estar no mesmo campo da sua visão. Então, de problema, ele se transformou num desafio. Mas ele continua do mesmo jeito, na mesma dimensão, no mesmo tamanho. Você que mudou a perspectiva. Aí Pajão fala, mas se você ficar em pé e olhar esse evento de cima, ele continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma intensidade, mas de desafio você olha ele como um obstáculo. E como obstáculo você pode pular, pode encostar ele para o lado ou conviver com ele. Então muda completamente aquilo que, como eu interpreto esse fato na minha vida. Então, não a gratidão não tem a ver com Deus eliminar isto de você, mas a gratidão por você conseguir mudar a sua visão a respeito daquilo que incomoda. E muitas vezes o incômodo não terminou. Por exemplo, eu ainda tenho outra etapa de tratamento para seguir. Mas o que eu agradeço a Deus é que, diante do desafio, nós conseguimos nos unirmos como família, e outras vezes talvez a gente não tenha conseguido, né? Passar por cima das diferenças de todos nós e encarar de frente esta situação, não mais como problema. A gente encarou como um desafio e vamos juntos enfrentar esse desafio. Então, Isso. dividimos em algumas etapas. Então, a gratidão é mais pela resposta que você dá a isto que você chama de problema. E não porque ele deixou de existir. Às vezes ele vai existir por muitos anos, mas você já mudou a perspectiva, a visão a respeito dele. Então a gente precisa entender a dimensão dessa gratidão, que na verdade a gratidão é um estilo de vida, é uma forma de ver a vida. O meu editor, o Leonardo, ele costuma dizer que o espiritismo é como esses óculos aqui. Imagina você que eu tenho óculos azuis. Se eu colocar uma lente azul, eu vou ver o mundo azulado. Se eu tenho outro óculos que é vermelho, eu vou colocar e vou ver pelas lentes vermelhas e tudo vai estar avermelhado. Então, é uma maneira de ver a vida, de ver as situações e aquilo que ela representa para você. E isto é motivo de gratidão, porque Gratidão. isso o Espiritismo faz isso conosco. Nós não somos melhores ainda, né? Nós estamos nos esforçando, cheios de problemas, de dificuldades, de dores pessoais, de coisas absurdas que tem dentro de nós e que merecem ser mudadas, recicladas, reprogramadas. Mas tem um pensamento de Emmanuel: já dou graças a Deus que eu não sou como era ontem e já estou em vias de melhorar. Ou seja, minha visão da minha posição diante daquilo que eu chamo de problema já é diferente. Eu já Maravilha. vejo de uma outra maneira. Então, gratidão se transforma num estilo de vida. E estilo de vida é espiritualidade. Ô Robson, dentro disso que você falou, eu vou propor um exercício para o pessoal que está conosco nesse momento, né? Sim, Vocês aí que estão com a gente, diz para mim por que ou por quem vocês nutrem vocês têm esse sentimento de gratidão. Alguma coisa que tenha acontecido com vocês e vocês passaram por isso, né, de uma maneira satisfatória, ou alguém por quem ou por que causa hoje vocês se sentem gratos, né?
E como é que vocês expressam essa gratidão assim? De maneira ativa, de maneira visível, transformadora? Como é que vocês movimentam esse sentimento ou essa memória do coração, como diz André Luiz? Vocês têm hoje um motivo ou alguém por quem vocês se sentem gratos? E como vocês mobilizam, movimentam essa memória do coração que a gente chama de gratidão? E para o exercício ficar bem legal, escreve aí no chat, né? Assim, ó, hoje eu sou grato por. E aí escreve para a gente, porque a nossa voz do além, que é o Israel, vai olhar lá no chat. Então não deixa de fazer isso, não. É um exercício bem legal, né? E eu acredito que vocês vão se surpreender, inclusive, com o que vocês vão encontrar aí, os motivos que vocês vão encontrar para serem gratos, né? Não é isso, Robson? Pois E é, aí, o que eu verifiquei entre tanto você como nós todos que vivemos estamos vivendo esses momentos, né? A gente escolheu exatamente nos comportar, eleger, fazer as coisas acontecerem a partir dessa estrada, a partir dessa porta que a gente abriu, a porta da gratidão. E a maneira com que nós expressamos essa gratidão, ou as maneiras, foram inúmeras, mas uma delas foi agradecer. Primeiro, pela a recuperação que está se fazendo, com muito sacrifício, diga-se de passagem, mas que é aos olhos vistos, né? E não só a recuperação de Robson, mas a recuperação de todos nós que estivemos e estamos envolvidos nesse momento de mudança, de transformação, em que a atuação dos médicos, a atuação de Robson, a nossa atuação, formam um conjunto que favorece, inclusive, o refazimento físico, psíquico, emocional, mas, acima de tudo, o fortalecimento da nossa fé. Eu acho que isso é um ponto interessante para a gente poder colocar, né? E aí, quando a gente se viu nessa situação, Robson comentou e tudo, nós achamos interessante, então, mostrar isso para vocês, porque eu sei, nós sabemos que todos nós estamos vivendo momentos complicados nas nossas vidas, né? E exemplos, não que a gente seja exemplo de virtude, ou seja lá o que for, mas situações desafiadoras que pessoas próximas a nós, porque vocês são próximos de nós em todos os sentidos, né? De superação, de entendimento de como esse mecanismo viabiliza para nós um despertar diferente, isso é bom, né? Tem nos faltado muito, hoje em dia, exemplos de mudança de rota, de superação de desafios. A gente tem tido tantas coisas que, se a gente olhar com um olhar meio pessimista, a gente desiste. Então, a ideia da gente conversar sobre isso é exatamente para que vocês se sintam é, chamados a participar desse momento, né? Porque é importante para nós também, mas ao mesmo tempo se sintam também incentivados a levar a cabo as lutas, né? Os desafios que porventura vocês estejam vivendo aí, porque certamente está. Você está no planeta Terra, né? O planeta Terra é feito tem essa constituição, né? De nós, habitantes dessa espaçonave aqui, batalharmos com as nossas imperfeições para a gente se tornar pessoas melhores, né? E aí, Robson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi, além das questões médicas, né, acadêmicas, as estruturas que as equipes espirituais aqui das instituições que acompanham o Espíritos utilizaram para ajudá-lo na sua recuperação, como, por exemplo, o que nós chamamos de limpeza energética, né? Como é que isso foi feito? Não envolveu só o seu corpo físico ou os ambientes onde você também estava alojado, né, acomodado, né, os apartamentos de hospital, as pessoas, os profissionais de saúde que entraram em contato com você. Como é que isso se deu? Esse movimento todo energético, promovido por magnetizadores em vários setores da instituição, como é que isso chegou até você? Como é que isso promoveu, né, o seu refazimento juntamente com os recursos da medicina?
Pois é, Marcos, na verdade, a gente não pode esquecer o benefício que é produzido através de uma coisa simples que nós temos esquecido, que é a oração, né? A Exatamente. oração é tão simples que muita gente não julga eficaz, acha que é simples demais. Mas a oração, quando eu falo em oração e quando o Evangelho fala em oração, é muito diferente de visualização criativa. Uma vez eu estive num lugar e a pessoa começou, a gente pediu para fazer uma oração, ela começou a falar assim: ai, vamos aí imaginar uma luz azul tomando conta de tudo, uma bandeira branca acima de nós. Isso não é oração, isso é visualização criativa. O Evangelho é claro, a oração se dirige a Deus e a Jesus, nem aos espíritos. Oração é um elo que te conecta direto com a divindade, com o Pai. Então, isto é oração. Ela é simples, é diferente até de reza, que são coisas decoradas. A oração parte da alma. Então, nós fizemos reuniões de oração dentro do hospital várias vezes. E com simplicidade. Tinha dia que a gente cantava uma música às vezes religiosa, ou às vezes colocava uma música popular brasileira, ao som de Bethânia, de alguém assim, com a música previamente, formando aquele clima, nos dirigimos diretamente ao Pai, né? É Ele que, né, se for da vontade, disponibiliza e ordena aos espíritos para nos atender. Então, a oração, por mais singela que seja, ela arrebenta as portas do céu e abre caminho para um acréscimo da misericórdia divina. Mas não uma oração como se Deus fosse o nosso empregado e a gente queresse ou quisesse que Deus pudesse fazer a nossa vontade. Se eu faço com que aconteça isso. Não. Se eu estou aqui, então, dentro da permissão da lei que o Senhor criou, se estiver dentro da capacidade, né, digamos assim, nos limites da lei, nós pedimos um acréscimo da sua misericórdia. Mas, principalmente, não só para quem está enfermo e precisando daquela oração, mas para que Deus se faça presente através dos profissionais de saúde. Todos eles, desde a faxineira que entra no quarto, porque sem ela não tem como manter a asepsia do ambiente, a higiene do ambiente, aos médicos na hora da cirurgia, acompanhe os médicos, Senhor, faça deles seus instrumentos, do jeito que o Senhor puder fazer. E veja bem que eu dei muita, não vamos falar que é sorte, eu fui muito abençoado com os médicos, porque, na sua maioria, se transformaram em grandes amigos. E eu teve uma cena em que um dos médicos que ia me fazer cirurgia, meu urologista, Dr. Walter, falou assim: pede aos seus amigos espirituais para usarem as minhas mãos na hora da cirurgia. Pede a eles que eu estou aqui para ser instrumento. Olha, isso já foi uma oração da parte dele, dentro, né, do conhecimento amplo que ele tem e talvez da limitação do conhecimento espiritual, da simplicidade do conhecimento espiritual. Ele mesmo pediu peça para que eles me utilizem. Olha, então ele fez uma conexão direta. Tem coisas que ele fala assim: Robson, não fui eu que fiz isso, tenho certeza, alguém usou minhas mãos. Então você tem que pedir por essa equipe médica. Sair um pouco do egoísmo, do egocentrismo, e ver que tem gente ali que Deus age através deles. Não é Deus fazer milagre para te tirar de você algo que vai te ensinar, né? Vai te ensinar a valorizar mais a vida, te ensinar a valorizar mais as pessoas que estão próximas de você.
aqueles que fazem plantão lá à noite para ficar perto de você durante o dia, para te dar socorro, né? Aqueles amigos, parentes que estão ali oferecendo ajuda como podem, é agradecer por eles também e pedir por eles também, que por sua vez, quando necessitarem, encontrar alguém também que faça o mesmo por ele. Então a oração ela tem que ser dirigida ao Pai, a Deus, mas de uma maneira mais ampla. Ora, se eu vou ter que ser submetido à cirurgia, eu não vou pedir para me tirar esta possibilidade, porque a cirurgia vai ser o instrumento para me restabelecer. Aí eu tenho que usar medicamento, eu uso só de manhã 18 comprimidos pela manhã. Tem gente que briga quanto isso. Ah, eu não quero, não posso de jeito nenhum, detesto. Não, eu falo assim, ó, eu fiz as pazes com isso, porque o medicamento, ele é meu aliado. Quantas pessoas querem ter essa medicação e não têm condições de ter? Quantas pessoas enfermam mais ou morrem, talvez até antes da hora, porque não podem comprar o medicamento abençoado que vai mantê-los no corpo? Então, em vez de brigar com isso, eu tenho que fazer as pazes. Então, lidar com, quando a gente pensa numa limpeza energética, você também tem que pensar nas atitudes que te mantêm numa segurança energética. Parar de brigar com as soluções que Deus pôs para você. Eu tenho duas bolsas. Oh, esteticamente é bonito? Não, não é. Elas são horríveis. Mas quanto à função delas, são abençoadas. Elas me livram de infecção. Então, apesar de serem feias, eu tenho que falar assim, obrigado. Obrigado porque tem alguém aqui dentro da minha casa, né, o Alex, que está aqui, que troca isso para mim. Quando tem dia que eu não posso, eu não tenho condições de fazer, ele não deixa que eu faça com toda tranquilidade, sem nojo, sem nada, vai, troca, limpa tudo, põe ali. Ah, mas é caro, mas eu estou trabalhando. E tem mãos amigas que me ajudam. E tem uma série de situações que facilitam com que isso chegue até a mim. Eu tenho que agradecer por isso. Mas agradecer não é só da palavra. Agradecer é não brigar com as soluções que Deus traz para a gente. Então, ele traz soluções para a gente. Então, você tem que fazer as pazes com aquilo que vai sustentar a sua existência dentro do corpo. Ah, eu tenho o corpo que eu gostaria? Não, mas eu vou entrar em depressão? Desculpa, eu não tenho tempo para isso. Tem muita coisa para fazer, não tem tempo para ficar em depressão, chorando, ai, que sou coitadinho, nada disso. Próxima vida pega outro corpo melhor do que esse, já programa agora e vou fazer de tudo para que o próximo corpo tenha menos problemas. Mas imagina você brigar com aquilo que vai sustentar a sua vida. Tem gente que fala assim, não gosto de tomar injeção, pelo amor de Deus, não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Você gosta de quê? Será que você gosta de você? A providência divina está conduzindo até você a solução. E você está brigando com ela. Então faça as pazes com isso. Faça as pazes com a medicina. Tem gente que briga, eu não quero ir em médico alopata, eu só vou em homeopatia, tá? Mas para você, a homeopatia não vai curar isso. Chegou numa situação que não tem jeito. Você precisa do antibiótico, você precisa da penicilina, você precisa disso, aquilo outro, usando penicilina, assim, de maneira figurada, né? Pode ser qualquer outro antibiótico. O mais difícil que você precisa, e eles são a resposta para o seu problema. Porque se você não tomar isso, vai piorar. E piorando, você tendo condições de resolver e não resolvendo, você se torna comprometedor da sua vida, da qualidade de vida. Então, gratidão, desculpe, tem a ver com a atitude interna. Limpeza energética tem a ver extremamente ligado à segurança energética. Então, estabelecer uma segurança energética
está, sobretudo, em eu fazer as pazes com aquilo que temporariamente está me incomodando e buscar soluções melhores, cada vez melhores. Querer fazer as pazes não significa cruzar os braços. Não, eu não vou brigar com isso. Eu vou utilizar enquanto puder ser utilizado e vou procurar outras soluções, outros caminhos melhores, né? E cada dia melhorando mais. Então, veja bem, oração, fazer as pazes, agradecer pela equipe médica e até por você ter condições de ter aquele médico. Muitas vezes de ter o plano de saúde ou de ter o SUS, que o SUS tem um excelente atendimento para muita coisa. Mas, às vezes, também, né, como tudo que tem ser humano, isso também tem problema nos planos de saúde, a demora pode ser grande demais. Mas, olha, ainda existe solução. E para que brigar com ela? Se para o meu caso, o caminho que vai solucionar é este, o caminho que vai preservar a minha vida é esse. Eu lembro muito bem de Everilda Batista, um caso que aparentemente não tem a ver com isso, mas que mãe recebia, Everilda Batista recebia várias mulheres que vinham reclamar do casamento e chegava para a mãe e falava assim, eu quero abandonar meu marido, Everilda, porque ele está fazendo isso, aquilo outro, aquilo outro. E ele destilando aquela coisa, a mãe ouvia, tranquilo, e só reclamação. Aí no final a mãe falou assim, minha filha, aprende a agradecer pelo problema que Deus te enviou. Se está ruim com ele, é pior sem ele, porque você vai ter que aprender a lidar com outro problema do outro homem que você arranjar. E esse problema você já conhece. Então você já sabe como lidar com ele. Porque todo mundo vai ter problema. Qualquer um que vai na sua vida, na minha vida. Então supera isso. Tenta ver se você não pode mudar o outro, muda você. E aí o outro vai dar a resposta. Quando você muda, você vai notar que imediatamente o outro começa a mudar também. Então, quando a gente começa a ter essa atitude de não brigar com a resposta de Deus às nossas orações, aí as coisas vão se acomodando, você vai se acalmando. E é lógico que no meio disso tudo, no meu caso particular, Marcos, eu tenho que agradecer muito pela estrutura da clínica José Kleber, da Casa de Everilda, da Aruanda, e do colegiado, né, dos colegiados de modo geral, porque essa estrutura facilitou para eu receber o benefício através das reuniões mediúnicas, das orações em conjunto, porque tem pessoas que reuniram nas casas delas grupos de pessoas para orar por mim, das reuniões de apometria, que cercaram o ambiente, me protegeram e limparam o ambiente extrafísico do hospital, do andar onde eu estava e não só do quarto. Claro, você pode sentir dor? Sim, como eu senti, ainda sinto hoje. Minutos antes de eu estar falando com vocês aqui, de iniciar a live, eu estava deitado porque eu estava sentindo dor. Mas sentir dor não é sofrer. Então, vamos fazer a live, vamos lá, estou arrebentado. A gente fala assim, meu Deus, eu estou arrebentado, como é que eu vou aguentar? Mas vamos lá. A gente vai falando, vai na caminhada, vai melhorando. Vai melhorando, melhorando. Daqui a pouco você está ligado e está com uma energia toda diferente, né? Então, a gente tem que lançar mão dos recursos que tem, mas o maior recurso é o seu estado de espírito, sobre tudo isso. E isso é uma atitude, tem uma mensagem do Exu Viludo, que se eu pudesse resgatar ela, está no YouTube, em que ele fala de uma atitude de segurança interna. Veja bem, ele fala de atitude de segurança. Então, eu tenho que ter uma atitude, um comportamento de segurança interna. Isso promove, primeiro, mais do que qualquer coisa, esta limpeza em torno de mim. Falei demais, né, Marcos? Não, isso é muito legal, porque muitas pessoas, depois do nosso bate-papo da semana passada,
perguntaram, né, curiosos, como é que tudo isso acontece, como que, por exemplo, uma limpeza energética, ela é praticamente essencial, né, para todo o processo de tratamento e até de cura. E a gente viu, e ainda hoje, no seu caso, né, que esse recurso a gente tem usado assim de maneira constante. E eu mesmo, algumas vezes no hospital, né, com você, que a gente passou muitos dias juntos, eu via como isso operava transformações em você quase que imediatamente, né? E aí, eu queria que você dissesse para nós, assim, o que você percebia nesses momentos em que as equipes de magnetismo, né, tanto da clínica como da Sociedade Espírita Everida Batista, estavam atuando, né? Como isso te ajudou a atravessar esses momentos mais delicados que você viveu? Como é que isso se manifestou na prática? A limpeza energética, o uso do magnetismo, como foram as suas impressões? Porque Ô, Marco, enquanto eu estava lá com você, eu fazia a leitura de acordo com o meu olhar, né? Mas sim, como foi isso para você? Como é isso para você, né? eu sou muito suspeito para falar, Marco, que eu tenho uma sensibilidade muito grande para a questão magnética, muito grande mesmo. Às vezes eu estou assim, por exemplo, um exemplo, ontem eu estava na clínica e o Jefferson foi aplicar o magnetismo em mim. E eu te falei assim, nossa, Jefferson, eu estou sentindo o corpo como se tivesse sido moído, como se eu tivesse, assim, prévio de uma gripe fortíssima, tudo doendo. Ele falou assim, olha, eu só tenho meia hora para o magnetismo. Em geral, dura entre 1 hora e 15 aplicação. Vamos fazer meia hora? Vamos fazer. Magnetismo express, né? Eu brinco. Eu deitei na maca, a hora que ele passou a mão, né? Fazendo tato magnético, eu já comecei a ficar zonzo, zonzo. Quando ele voltou, começou com os procedimentos longitudinais, eu apaguei, capotei imediatamente. Quando eu acordei, eu falei assim, nossa, como é que eu vou para casa? Tinha que vir para casa um pouco tateando e tudo. E aí eu fui com outra energia, com outra coisa. No hospital ocorria de que muitas vezes eu estava bem debilitado mesmo, ou devido à cirurgia ou às infecções, sepsemia e outras coisas. Mesmo quando se fazia à distância o magnetismo, só marcava o dia e horário de fazer, quando terminava o magnetismo, eu estava com energia interna e boa disposição mental e emocional, sobretudo. Uma coisa interessante que, apesar de tudo isto, Marcos, de tudo, toda a trajetória que eu passei, você e o Alex acompanharam muito de perto isso, principalmente vocês. Emocionalmente, eu não fiquei abatido, como geralmente as pessoas ficam diante de um problema considerado grave, né? Teve um dia que eu reuni todo mundo lá, porque o médico falou comigo, particular, da gravidade do problema. Eu reuni o pessoal e disse, gente, vamos esperar, porque como está vindo com frequência esse problema, então isso não é à toa. Nós temos que esperar o desencarne meu em qualquer momento. Esse qualquer momento pode ser uma semana, um mês, ou um ano, ou 2 anos, mas de qualquer momento vamos nos preparar para isso. Então vocês têm que assumir o trabalho. E fui dando as diretrizes para as pessoas do que fazer. Mas eu não me abati emocionalmente com isso. E primeiro é uma coisa, a experiência dentro da casa espírita, principalmente a experiência mediúnica, e mais do que tudo os desdobramentos, a projeção para fora do corpo, eliminou em mim o medo da morte. Então, muitas vezes, eu falava e falo, né, a respeito disso. Algumas pessoas, nossa, você falando em morte. Eu disse, gente, desde que o mundo é mundo, isso faz parte da história da humanidade. Então, a experiência mediúnica, ela é extraordinária. Eu gosto muito de um pensamento que tem no livro Religião dos Espíritos, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele tem um texto que ele fala mais ou menos assim: todas as religiões falam de Deus,
No entanto, o Espiritismo tem o privilégio de provar que Deus existe e que Ele é a causa causal de todas as coisas. Todas as religiões falam que existe alguma coisa além da matéria, mas o Espiritismo tem o privilégio de provar a imortalidade da alma, que a alma sobrevive à matéria, quando, através da mediunidade, o Espiritismo rasga os véus que separam o mundo dos chamados vivos do mundo dos chamados mortos e traz até nós aqueles parentes e amigos que já se foram, seja através das mãos abençoadas da psicografia ou das vozes abençoadas da psicofonia, mas traz esses irmãos de volta, escrevendo ou falando para você: eu estou aqui ao seu lado. Sou eu mesmo que conversava com você. Estou aqui para provar que a morte não existe. Eu fico emocionado ao lembrar do texto, né? E da realidade por trás. Mas é isso, quanto mais você mergulha nesta mensagem dos espíritos e na convivência com eles e nas leituras, conforme a gente faz e nos estudos, tanto na clínica quanto na casa de Everilda e com a equipe de Aruanda, quanto mais você mergulha naquilo, mais você perde o medo da morte e do morrer. Mais você perde o medo. Quando você sai do corpo e de repente você olha para trás e vê seu corpo deitado lá e você flutuando aqui na atmosfera ou na psicosfera da Terra, você olha para trás e fala assim: aquilo ali não sou eu. Aquilo ali é um paletó de carne que eu visto para lidar com as pessoas. Eu estou aqui, eu sou imortal. Eu não sou aquilo que está deitado na cama ali. Eu não sou aquele corpo, não. Ora, isso mata o medo da morte e do morrer. E isso é essencial diante das provas que chegam até nós, principalmente essas provas através da enfermidade, né? E tem momentos que, hoje eu falei com você, Marcos, lá na clínica, isso, tem momentos que você fala assim: poxa, como eu gostaria de estar definitivo com os meus amigos do outro lado. Porque eu vejo que quando eu estou aqui no corpo, que eu tenho sérias limitações aqui. Eu estou trazendo 2 implantes aqui. Eu virei quase que um Robocop, de tanta coisa que é externa que foi acoplado no corpo. E dou graças a Deus que isso me mantém, né, vivo, ativo, com saúde, né? Aí tem que tomar tantos remédios por dia, ok? Eu tenho que tomar uma insulina longa de manhã, mas várias outras durante o dia. Ótimo, está mantendo vivo. Mas quando eu saio do corpo e vejo que fora do corpo eu não tenho nenhuma destas limitações, e que fora do corpo eu tenho contato com a minha família espiritual, e fora do corpo eu posso ver minha mãe, que eu amo tanto, ver o Jamar, o Vatabi, estar com Kiev, Dmitri, com essa turma toda. Aí o problema não é ficar lá, o problema é ter que voltar aqui. Voltar a entrar dentro do corpo e, e o cérebro, de tão material que está, ele nublar isso tudo e dar um certo medo ao voltar para o corpo e falar assim: nossa, e se eu esquecer tudo isso que eu estou vivendo aqui? É. E aí você fala assim: poxa, eu podia ficar aqui direto. Vontade de não voltar mais para o corpo. Né? Mas temos que continuar trabalhando ainda. Né? O compromisso nosso, estou citando para vocês apenas assim, como é compreensível muitas vezes você ter saudades
da pátria perene, da pátria eterna e dos amigos e da família, que é de uma natureza tão substancial, tão genuína, tão real, tão palpável quando você está fora do corpo, que aí você fala assim, a ilusão verdadeira é o corpo. É o corpo que é ilusório, porque é aqui que é o real, né? E isso faz com que você não queira mais, não tenha mais medo de morrer, né? Muitas vezes, eu chegava para o meu médico, quando ele falava assim, vamos fazer a cirurgia e tudo, minutos antes, assim, enquanto eu estava me dirigindo para a sala de cirurgia, mesmo sabendo da gravidade que envolvia tudo, eu falava assim, Walter, fica tranquilo, se ocorrer alguma coisa comigo, eu estou em paz, viu? Assim, estou super em paz, e a minha equipe, o pessoal é tão consciente, jamais eles vão achar que é erro médico, que nada disso. Então, teve um dia que até um espírito falou comigo assim, deixa de ser besta, você acha que você merece morrer anestesiado? Isso é para poucos. Aí eu falei assim, eu não sei se você está me confortando ou se você está me xingando, né? Quando eu falei assim, se durante a cirurgia eu desencarnar, fica tranquilo, tá, Walter? Eu estou bem quanto a isso, eu estou preparado para os dois. Aliás, o problema não é nem desencarnar. O problema é eu abrir o olho e ver você e falar assim, puta merda, voltei. Eu estou aqui de novo. Vai ter que lutar, tem que pagar boleto, tem que cumprir horas de serviço, tem que produzir livro, tem que parir soluções para todo mundo, né? Porque no trabalho da gente é assim. Aí ele falava assim, Robson, eu nunca conversei com alguém que encarasse a morte tão de frente e com tanta naturalidade. Eu falei assim, pois é, mas já era para você ter acostumado. Você vê isso com frequência em hospital, né? Só que nesse caso é porque eu fiz as pazes com tudo isso. Eu fiz as pazes com a imortalidade da alma. Agora, por incrível que pareça, as pessoas que têm mais medo de morrer são as espiritualistas. Eu nunca vi um povo ter tanto medo da morte sabendo que a morte não existe, sabendo que somos imortais. Isso não significa que eu queira ou que eu vá para um lugar maravilhoso, né? Eu vou para Ruanda, para nosso lar. Não, não quero ir, não. Não quero ir para o céu, onde tem gente bem resolvida. Não quero ir para lugar onde tem gente religiosa. Nada disso. Eu quero ir para um lugar mais tenebroso mesmo, que eu vou trabalhar, não fica ninguém na minha cabeça exigindo santidade que eu não tenho, exigindo postura que eu não... Não, eu quero estar no meio de gente que é gente, onde os guardiões trabalham, onde esse pessoal tá avante. E voltar rapidamente num corpo maravilhoso que está sendo planejado, sem as limitações deste, né? De preferência com todos os dotes físicos e intelectuais que eu não tenho nesse corpo, né? E prosseguir o trabalho com a maior naturalidade e força de vontade. Para mim, isto é impagável, essa certeza. E não tem como, mesmo usando todas as palavras do vocabulário, não tem como a gente expressar e fazer os outros entenderem o tanto que é genuína e verdadeira esta vida além da matéria, né? E isto mata o medo de morrer. Ô Robson, é muito empolgante. Parece, quando você começa a falar, para nós que estivemos juntos, estamos, passa um filme na nossa cabeça, assim, né? Em câmera lenta, lembranças, né? E momentos angustiantes, momentos decisivos, momentos que nos encheu de alento e de esperança, né? Essa movimentação da vida entre os dois planos, né? Os médicos físicos com os médicos do espaço, essa energia através do magnetismo, da limpeza energética e todas essas coisas, são dois exércitos, né? Lidando com mananciais energéticos e a gente ali no meio, transitando, organizando.
aquela coisa toda. E aí, é, nós ficamos pensando como é que nós iríamos disponibilizar essa experiência real, né, para as pessoas, porque gratidão é a memória do coração, né? E a gratidão como memória, ela para ser genuína, para ela promover um impacto, ela tem que ser distribuída, né? Ofertada às pessoas. E de um tempo para cá, tanto Robson como eu, Felipe e outras pessoas, estávamos pensando como a gente poderia ofertar para vocês é, esse universo, né? Que é um universo de vida, de transformação, que não só fortalece o nosso entendimento da espiritualidade de Deus, mas também nos dá uma condição de vivenciar essa energia, esse elemento extrafísico, né? De uma forma interessante, assim. Então, nós, gente, vocês aí prestem bem atenção, tá? Nós vamos promover um workshop que será gratuito, né, Robson? E Sim. online, energia limpa, consciência forte. E aí, tanto Robson Pinheiro, como eu e alguns outros convidados, né, vamos apresentar para vocês de forma prática, não só teórica, mas também movimentando esses recursos fruto das experiências que nós vivemos, especialmente nesse período em que Robson está, né, ainda se recuperando, e como houve essa movimentação da espiritualidade, dos médicos, dos magnetizadores, como isso impactou na gente, como isso transformou a nossa vida ainda mais. Então a gente pensou em fazer, e vamos fazer agora, dia 9 de agosto, né? A partir das 15 horas, serão 3 horas de duração, um workshop gratuito, online, cujo tema é Energia Limpa, Consciência Forte. E o objetivo é ensinar você a cuidar do seu próprio campo energético. Fala-se tanto em aura, em corpos energéticos, em chakras, em plexos, mas algumas pessoas elas se perdem em tanto ritual, é tanta coisa que se coloca, né? Que nesse movimento perde-se o objetivo, o objetivo e a intenção, e a eficácia desse processo, se existe, fica muito reduzida. Então a gente vai sem rituais complicados, sem mistificação, sem depender de ninguém, além de você mesmo, é claro. Nós vamos ensinar a você a manter-se limpo energeticamente e, ao mesmo tempo, manter a sua consciência centrada naquilo que você objetiva alcançar. Então, é gratuito, é online, vai ser dia 9 de agosto. Daqui a pouco a gente vai dizer para vocês como é que vocês vão poder fazer a inscrição, mas não percam esse evento, porque esse evento não é um evento teórico, é um evento vivido no corpo, na alma, no pensamento, nas emoções, na convivência que tivemos, né, estamos tendo nesse período em que Robson está enfrentando os seus desafios. Então, você que está nos vendo é o nosso convidado a participar desse workshop, dia 8 de agosto, às 15 horas nós vamos começar. Teremos 3 horas para apresentar esse trabalho para vocês, que, como eu disse, não é um aspecto teórico, é um aspecto vivido, minuto a minuto, dia a dia, dentro das intervenções médicas, espirituais, magnéticas, e como o Robson, né, recebendo esses recursos, também mobilizava a sua atenção, o seu interesse, para que isso sedimentasse num fator de melhoria e de auxílio para que ele pudesse recuperar a sua saúde. Né, Robson? Vai Pois ser é, e incrível, né? eu espero que o pessoal participe, Max, porque a gente precisa compartilhar com vocês, principalmente os fundamentos de uma limpeza energética, né? Explicar para vocês como as interferências externas
e às vezes até posturas internas, né? Isso acaba influenciando as emoções, a mente da gente, né? E influencia a saúde, a tomada de decisões, seu posicionamento na vida e principalmente a sua busca por felicidade, né? A gente precisa entender esses protocolos de limpeza energética e tudo que isso abrange. E nesse workshop a gente pretende entrar nesse, por isso vai ser um workshop gratuito, porque aí dá a oportunidade de todo mundo, todos vocês, de mais gente, participar, porque achamos que isso é essencial para a nossa felicidade, para a gente se encontrar como ser humano, como filhos de Deus, né? E Marcos, como é que vai ser a inscrição do workshop mesmo aí? Como você pode explicar essa inscrição para as pessoas? Porque de repente o pessoal quer se inscrever ainda hoje, né? Ah, o Israel está lembrando aqui que o link está aparecendo na tela, né? O QR Code é para a inscrição, então corre lá e já reserva o seu lugar aí, né? E Marcos, mais algo que você vai compartilhar agora? Marcos? Claro que vou. Só um minutinho que eu tive um pequeno problema técnico aqui que eu vou resolver, porque eu sou um expert nessa área. Não sei se você sabe, né? Eu tenho uma cola aqui, gente, que eu não sou bobo nada, né? Então, nós já falamos do workshop que vai acontecer dia 9 de agosto. Espero que vocês todos estejam aqui, né? Porque vai ser muito legal. E tem uma coisa que eu quero colocar para vocês que eu acho muito interessante, né? Deixa eu só achar aqui, tá, meninas e meninos? Aqui, pronto. Então, esse workshop, ele vai ser uma aula aberta, né? É, com, conhece, como é que eu vou falar para vocês assim? Com um enriquecimento, né, vibracional, direto da fonte. A gente vai achar uma maneira de trazer para vocês o entendimento de onde vem esse recurso transformador, né, que a gente chama de magnetismo, e como a gente tem a oportunidade de transformá-lo, né? Vai ser um momento único também para a gente estar ali lado a lado, porque vai ser ao vivo, e aprendendo a proteger a nossa energia e daquelas pessoas que a gente ama. Então, quem vai querer participar, né? Quem quiser participar, o Israel já colocou aí o QR Code, né, Israel? Para as pessoas poderem fazer as suas inscrições. E é só escrever assim, eu quero, e vai lá e se inscreva, porque o link já está aí e é óbvio que um número considerável de pessoas vai querer estar conosco nesse momento maravilhoso, que na verdade é fruto de conhecimento teórico e experimentação na prática, num momento muito importante, muito delicado para todos nós que fazemos parte aqui da Unispíritos, né, que é a somatória de 4 instituições. O que nós vamos trazer não é um conteúdo fantasioso, não é um conteúdo sem um alicerce para que se comprove a veracidade, ao contrário, né? Tudo, ou a grande parte do que vai ser apresentado para vocês, foi experimentado por todos nós, sem exceção, em momentos diferentes, em situações distintas, objetivando exatamente isso, fortalecer os nossos campos energéticos, porque no momento em que Robson estava nos procedimentos cirúrgicos, né, se recuperando, aquela coisa toda, nós também que o acompanhávamos, estávamos sofrendo uma cirurgia moral, uma cirurgia espiritual. Eu, nos momentos em que estava com Robson e ainda hoje, eu revi muitos princípios da minha vida, muitas questões que eu achava assim que eram totalmente fixos, né, sem possibilidade de mudança,
Muitos deles eu retirei da pauta, por assim dizer, por ver a ineficiência deles e o quanto que eles confrontavam de uma maneira extremamente negativa com tudo aquilo que eu estava vivenciando ali. E não pensem vocês que foram apenas situações voltadas para o mundo físico. Não. Nós vivemos situações interessantíssimas sobre o ponto de vista espiritual. Mesmo estando em vigília, nós vivemos questões espirituais sob o ponto de vista de desdobramento e sonho e intervenção dos espíritos nas estruturas mentais e emocionais. Nós vimos a intervenção dos espíritos nos profissionais que estavam com Robson, e muitos deles voltavam e relatavam o que havia acontecido. Enfim, uma força-tarefa, né, do mundo espiritual e do mundo físico, objetivando ajudar Robson nesse momento. Agora, o mais legal nessa história é a inteligência e a flexibilidade dos espíritos. Então tá, se a gente vai movimentar esses recursos todos, a gente tem que transformar esses recursos em instrumentos para essas pessoas ajudarem outras pessoas. E foi por isso que nasceu o workshop. Porque aí nós vamos transmitir para vocês, passar para vocês um conteúdo vivido. Não foi um conteúdo lido, estudado em livro apenas. Foi um conteúdo sentido em todos os aspectos da nossa vida. E é dessa forma que a gente vai passar para vocês esses elementos. E é claro que dentro dessa verdade, dessa experimentação, desse laboratório do mundo invisível, vocês vão achar uma maneira para se ajudarem, do ponto de vista de autoproteção energética e tudo mais, e também promover essa proteção, dar uma melhor qualidade de vida, ajudar as pessoas a recuperar a saúde, né? Pessoas que vocês amam, a partir desses elementos. Lembram que a gente começou a falar no início que gratidão é a memória do coração? E a memória do coração ela tem que ter esse aspecto transformador? Pois é isso que a gente está oferecendo para vocês. Nós somos tão gratos à espiritualidade, à vida, a Deus, aos companheiros encarnados, que a gente está dando movimento a essa gratidão, multiplicando-a em uma atitude que vai favorecer vocês a utilizar disso também e ter uma qualidade de vida melhor do que vocês estão tendo agora. Não é isso, Robson? Pois é. E a gente não pode Depois eu deixar de queria ver porque Não, só um minutinho. Depois eu queria que o Israel lesse alguns comentários, se porventura tem aí, do que a gente está conversando, mas pode falar para mim. aquelas pessoas que aí acham que está longe demais, o dia 9 de agosto, né? Nós chamamos atenção também, porque temos à disposição aí, caso queiram, né? Um e-book, né, Marcos? Você vai falar sobre ele, né? O protocolo de defesa energética no e-book, que você já pode estudar, ler com antecipação, né? Como uma leitura complementar, e você pode, durante o workshop, quem quiser ler com antecipação o e-book, né? Estudar o e-book, aí tem como também vocês acessarem aí na plataforma e poder adquirir esse e-book, o que são passos simplificados, mas extremamente eficazes. E aí, durante o workshop, você pode já estar preparado, né, para o aprendizado que vamos transmitir gratuitamente no workshop. Então, o e-book está disponível na nossa plataforma, você pode acessar caso você tenha interesse, né? Isso aí. Ah, sim, e Israel está aqui em off, aqui, né, falando, nos lembrando. Nós teremos ocorrendo na Europa, se não me engano, 4 e 5 de outubro, o segundo encontro europeu dos Guardiões da Humanidade, que vai ser na cidade de Lisboa, Acho que nunca fiz nos dias isso. 4 e 5 de outubro. Vocês também encontram essa divulgação no Instagram dos Guardiões da Humanidade. E a partir de amanhã ou depois a gente já vai estar no meu próprio Instagram aí. Quem não se inscreveu no Instagram aí, curte aí para vocês seguirem todas as novidades que nós temos.
O Encontro Europeu dos Guardiões da Humanidade é o segundo ano de realização, e estará presente o Leonardo Müller, a Elaine Pinheiro, o Marcos Leão, né? E se o médico me liberar, eu estarei também lá para receber aqueles que forem. Então, a gente pede que vocês ajudem a divulgar nas suas redes sociais aí. E se alguém quiser estar conosco lá, será muito bem-vindo nesse segundo encontro europeu, né? Encontro dos Guardiões da Humanidade em Lisboa, dia 4 e 5 de outubro deste ano ainda, né? O QR Code está na tela, tá? E o link está no chat aí, para vocês poderem ter maiores informações e, inclusive, dos temas, que são temas interessantíssimos que serão desenvolvidos nesse encontro lá, né? Pois bem, gente, como eu vivi tudo isso, e a gente vai transmitir essa experiência no workshop, eu não posso nem prometer para vocês aquilo que é, digamos, considerado milagre, nada disso. Mas eu posso entregar a vocês, o conhecimento daquilo que me manteve em pé, mesmo quando meu corpo dizia o contrário, né? E é isto que eu quero compartilhar com vocês neste workshop, né? Então, o que me protegeu, o que me fortaleceu, o que manteve lúcido, mesmo nos momentos mais graves pelos quais eu passei. E é isso que eu quero compartilhar no workshop com vocês do dia 9. E tanto eu quanto o Marcos, né, nós dois falaremos no dia. E eu quero contar com sua presença, porque vai ser muito importante você não só participar e entender esse processo, mas, sobretudo, você poder divulgar para aqueles que você conhece e passam por momentos de dificuldades, não só na área da saúde, mas não é só a saúde que tem esses desafios, né? Mas em outras áreas também, porque queremos compartilhar com você aquilo que nós vivemos, aquilo que eu vivi, e por isso eu espero por vocês no dia 9, no nosso workshop, tá? Espero que você esteja conosco. É isso aí, gente. Ser uma alegria enorme receber vocês todos, né? Trocar essas experiências, porque eu acho que esse é o propósito da vida, né? Nós sempre transmutar o que a gente vive, oferecer o que a gente vive, para que o processo de mudança e transformação ele tenha uma característica mais abrangente. Então, espero que vocês todos estejam conosco, convidem os seus amigos, companheiros de trabalho, nas suas casas espíritas, espiritualistas, passistas, magnetizadores, médiuns que trabalham em reunião de desobsessão, de apometria, de evocação, né? Aproveite, porque é um evento aberto a todo mundo que quer aprender, que quer fazer as coisas acontecerem a partir da sua vontade. E o que é mais interessante nisso tudo é um evento de vivência, né? Não, como eu disse, não é apenas um conteúdo teórico, o que já seria algo impressionante, mas é um conteúdo vivido de uma maneira muito intensa, de uma maneira compartilhada, às vezes de uma maneira não muito agradável assim, mas que se transformou em um elemento que nos dá a condição de passar isso para vocês. E vocês certamente serão agentes multiplicadores dessa experiência, favorecendo uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos para quem quer que vocês ofereçam isso. Então, a gente aguarda vocês dia 9 de agosto para esse momento único, né? O Marcos acaba de falar comigo aqui, Pai João de Aruanda. Sim, Ele disse que ou ele ou o Viludo irão dar uma mensagem no dia do workshop. Eles estarão presentes para participar, dando uma mensagem para o público, né? maravilha, Então, vamos maravilha. aguardar até lá, né? E tomara que ele encontre campo mental em mim para falar, né? É Vai, isso, gente. Nós queremos despedir de vocês, desejando uma noite maravilhosa,
e que o restante de semana seja abençoado na vida de cada um de vocês. E até a E, próxima semana, né, Marcos? e até dia 9 de agosto, imperdível. Coloca aí na sua agenda. Um beijo grande nos seus Tchau. corações.